Gente, é preciso garantir a proteção integral de todas as crianças e também dos adolescentes do nosso país, né? E no dia 6 de outubro próximo, né, ocorre em todo o país as eleições de 2019 dos conselhos tutelares. Vão ser eleitos em muitas cidades vários membros destes conselhos, viu? E aí você me pergunta, Círio, o que fazem, né? E de que forma eles podem atuar, esses conselheiros? E esse processo de escolha deles também, será como funciona, né? Nós vamos descobrir agora em uma conversa aqui no programa com o subsecretário de Direito e Cidadania da Prefeitura de Belo Horizonte, o Tiago Alves. Tiago, bom dia. Bom dia. Bem-vindo aqui ao Manhã da Piedade. Obrigado. Tiago, primeiro eu queria que você contasse pra gente, que a gente fala sempre de conselho tutelar, da importância, né? Mas muita gente não sabe na prática como que funciona um conselho tutelar. Você explica pra gente? O conselho tutelar, ele foi criado através do ECA, né? O Estatuto da Criança e Adolescente, é responsável por zelar do cuidado das crianças no Brasil inteiro. Então, tipo, todos os municípios de Belo Horizonte têm conselhos tutelares e são essas pessoas que cuidam para que as crianças não sejam violadas e que, quando isso acontece, para que elas tenham um devido cuidado e tratamento para a gente retirá-las dessa situação de violação. Uhum. Agora, sempre ele atua de forma, quando é avisado por alguém ou não? Ele atua de forma ativa também? Os conselheiros são responsáveis por também olharem o ambiente, a sociedade, ver o que está acontecendo ali, se precisa de uma interferência? Toda e qualquer denúncia que acontecer em relação à violação do direito da criança passa pelo Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar pode agir sim de maneira preventiva, mas quando houver um risco, quando souber de que é algo que pode representar um risco para a criança. Então, nesse sentido, acaba que muitas das vezes é sim quando alguém aciona, quando alguém comunica ao Conselho. Afinal, né, a cidade é muito grande, é muita coisa acontecendo. E não dá também, não é de uma proposta de ficar vigiando as pessoas. O tempo inteiro, sim. Sim, mas sabendo de um risco iminente, sabendo de alguma questão que pode representar o risco da criança, o Conselho pode agir de maneira preventiva, sim. Uhum. Que tipo de atendimento o Conselho presta, Tiago? Então, o Conselho pode fazer orientações e busca para garantir direitos, desde inserção, às vezes, de algum direito, quando a criança não estiver tendo acesso, seja a educação, a saúde, a proteção de maneira adequada, a alimentação, ao cuidado e a proteção dentro da família. Então, às vezes, quando estiver sofrendo alguma situação de violência, de violação, então, o Conselho ele acaba agindo e fazendo a cobrança, porque ele, apesar de ter essa relação com o município, ele não é um órgão do município de Belo Horizonte. Ah, não é um órgão do município, então? Não, a vinculação é administrativa. O município de Belo Horizonte tem a responsabilidade de colaborar e de apoiar para que o Conselho Tutelar possa e deva funcionar da maneira adequada, mas eles têm autonomia. Tanto é que, por isso que é um processo de eleição, por isso que é um processo em que eles são escolhidos pela sociedade para poder fazer essa questão do zelo dos direitos da criança e, inclusive, poder cobrar que o município faça aquilo que é da sua responsabilidade quando for o caso. Então, ele atua junto com o sistema de justiça, atua junto com o sistema de segurança e cobra muitas das vezes do município para que o município faça as medidas protetivas, faça as ações de proteção das crianças. Agora, quando a gente fala crianças e adolescentes, no caso, ele age com foco em qual idade? De que idade a idade, no caso? As proteções, elas às vezes vão mudar a atuação ou a forma de agir de acordo com a idade, mas até 18 anos. Até 18 então, anos. assim, a atuação do Conselho Tutelar, sim, até 18 anos. Se for algum fato, alguma situação que a família dessa criança, adolescente também precise de alguma ajuda, o Conselho também entra nisso ou faz algum outro tipo de encaminhamento? Lembrando disso, de sempre o foco e o cuidado com a criança, pode ser que seja necessário que tenha alguma interface com alguma atuação da família, até por causa disso, porque o correto, e quando você coloca da responsabilidade de cuidar das crianças na nossa Constituição, ela é primeiro da família, da sociedade e depois do poder público, assim. Então, o correto da gente fazer todo esse trabalho que a gente faz na área social é sempre de um fortalecimento da família para que a família possa garantir a proteção dessa criança ali ainda dentro do seio familiar. A atuação do Estado, a atuação do poder público, ela vem de uma forma a garantir
e apoiar, mas em primeiro lugar é sempre tentando fortalecer a família. Aqui em Belo Horizonte, uma cidade grande, capital, nós temos quantos conselhos tutelares? São 9 conselhos tutelares, cada um por regional, com 5 conselheiros em cada conselho. Então, o Conselho Tutelar tem essa característica também, ele é um órgão colegiado. Então, às vezes, até para não ficar a responsabilidade de uma pessoa só decidindo tudo e sendo responsável por tudo que acontece na vida daquela criança que já está sendo violada, então, ele é um órgão colegiado de 5 pessoas, que algumas dessas decisões, eles fazem essa decisão de maneira conjunta. Agora, a maioria das cidades tem conselho tutelar. Tem a ver com a quantidade de habitantes para criar um conselho? O ECA preconiza uma quantidade mínima de conselhos tutelares, né, e sempre, no mínimo, um conselho tutelar com 5 pessoas, mas é uma recomendação. Então, aqui em Belo Horizonte, a gente entende que, como são 9 regionais, que o melhor é esse atendimento de maneira regionalizada, então que cada regional tenha um conselho tutelar, por isso são os 9, e a gente ainda atua de uma maneira de plantão. Então, o conselho tutelar ele funciona normalmente, né, no horário comercial, mas ainda assim a gente faz um regime de plantão para sempre ter conselheiro tutelar. Então, não importa o horário, o que aconteça com a criança, né, qual horário que seja, ou dia, às vezes final de semana, feriados, sim, sempre vai ter um plantão do conselho tutelar acontecendo para garantir a proteção dessa criança. Agora, o mandato de um conselheiro, ele dura quanto tempo, Thiago? São 4 anos e é sempre num ano antes a eleição, um ano antes da eleição municipal. Então, o conselheiro ele atua por 4 anos no município e por isso, então, agora no próximo dia 6 de outubro, a gente faz a eleição do conselho tutelar. Segue mais ou menos as mesmas regras de uma eleição, né? Sempre no primeiro final de semana de outubro, são 4 anos de eleição e hoje em dia é permitida a recondução livremente. Então, o conselheiro tutelar, para ele continuar no cargo, se ele tiver interesse, ele precisa de novo se candidatar. Tem um processo, eu acho que é legal falar disso, que é feito primeiro, em que eles passam por algumas provas, passam por algumas etapas primeiro técnicas. Eu queria saber, tem alguns pré-requisitos, então? Tem, sim. A pessoa primeiro só pode se inscrever, só se inscreveu no processo quem tivesse no mínimo 2 anos de experiência de atuação de defesa de crianças ou uma atuação com crianças. Tem que ter contato na área. Tem que ter uma experiência e contato na área. Então, acabou que a gente recebeu em Belo Horizonte cerca de 500 inscrições no processo que começou no início do ano. Essas pessoas passaram primeiro por essa habilitação, depois fizeram uma prova de conhecimentos da área, então sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, sobre as leis de proteção à criança, sobre conhecimentos gerais. Depois fizeram ainda uma etapa de redação e, por fim, um curso. Aí esse curso já dá a atuação deles. Então, restaram ao final, e a gente está agora encaminhando para votação, eram só, agora de cabeça está me fugindo, 500, 300, 230. Cerca de 230 pessoas que estão agora na etapa de eleição. Então, estão aptos a poder serem votados no próximo dia 6. Esse processo dura quanto tempo, em média? Esse processo todo que você disse? A prova, o curso? É grande, porque a gente soltou esse edital ainda no ano passado. Então, assim, desde o processo de inscrição até agora a gente finalizar, é quase que um ano, na verdade é um ano que se passa, porque eles vão se tornar novos conselheiros só no ano que vem. Então, é todo um processo de preparação. O período de campanha são 30 dias, então no dia 6 de setembro eles já estavam habilitados, né, é o período mínimo de campanha, a fazer a campanha, porque, igual eu falei, primeiro eles passaram por uma habilitação técnica. Então, a gente garante essa questão deles terem a capacidade para poder exercer o papel. E agora eles passam pela escolha da sociedade. E aí é um processo de votação mesmo, em que 5 por regional serão escolhidos e serão os conselheiros titulares do próximo ano. Tem uma coisa interessante de dizer, é que é feita uma espécie de lista de espera ou de suplência, porque muitas das vezes, por exemplo, se um conselho tutelar se afastar, se adoecer, a gente não pode ficar sem a cobertura disso no município. Com aquela vaga em aberto, isso. Então, a gente pode chamar um conselheiro suplente para poder cobrir aquela vaga durante um período. Então, acaba que os 45 vão tomar posse, né, em 1º de janeiro, mas ainda assim uma série de pessoas podem acabar exercendo a função ao longo dos 4 anos, nessa lista mesmo de suplência, de acordo com a necessidade que pode acontecer. Às vezes a pessoa não continua no cargo, às vezes a pessoa de alguma forma se adoece ou se afasta.
Enfim, então é um processo grandioso e de muitas pessoas que colaboram e participam nisso. Tendo algum imprevisto, então tem o suplente lá para assumir essa vaga, Exatamente. né? Agora, quem que pode votar no dia 6? A população toda pode votar? Tem que passar por algum processo? Qualquer cidadão maior de 16 anos apto a votar, então tem que ter o título de eleitor, pode votar no dia 6, tem que levar um comprovante de endereço da regional, porque você vota no conselheiro tutelar da sua regional. Tá, a gente tem as informações que inclusive colocamos aí na telinha para você que está em casa, né? Você falou do título de eleitor. Correto, documento de identidade, né? Apresentação, então, também de um comprovante de endereço e de um comprovante que você está apto a votar. Não, então, é o título de eleitor. Porque a gente produziu aqui em Belo Horizonte um sistema que faz esse tipo de validação e até para garantir a lisura do processo. Então, não tem o risco, por exemplo, de uma pessoa votar em 2 lugares diferentes, não tem o risco de, às vezes, extraviar ou de contagem errada, porque aí nosso sistema é todo eletrônico. Inclusive, é de referência e modelo que tem sido usado, o Ministério Público tem recomendado o modelo usado em Belo Horizonte para todo o estado de Minas Gerais. E quais são os pontos locais de votação no dia 6? Olha, são 60 pontos de votação, Muitos então locais. não vou conseguir citá-los. No site da né? Prefeitura o pessoal encontra. No site da Prefeitura, que é pbh.gov.br/conselho-tutelar. Então, Já no está na telinha site, para você que está em casa. tem um traço entre conselho e tutelar. No site da Prefeitura, você consegue ver lá a lista dos 60 lugares de votação. São lugares que foram escolhidos através de uma lógica de garantia de acesso de rede e de regionalização. Então, assim, para que a pessoa não tenha que deslocar muito longe e, ao mesmo tempo, algum desses espaços que tenham capacidade, de fato, de receber os postos de votação. São, ao total, 120. Cada um desses 60 lugares vão ter 2 postos de votação. A pessoa chega, é feita uma primeira habilitação, que é isso, vê se está com a documentação toda corretinha, habilita para ela poder, faz o cadastro, habilita para ela poder votar. A gente está esperando cerca de 80 mil votos. Muita gente. É muita gente trabalhando e muita gente lá votar. São 1.000 pessoas que vão estar atuando no dia 6 para que ocorra tudo bem, da melhor forma possível, e cerca de 80 mil pessoas votando agora no dia 6. Quando começa? Qual horário vai começar essa votação? É de 8 às 17 a votação. Então, sempre vai ter. A gente tentou garantir que o deslocamento não fosse muito grande. Então, olhando lá, Alice, sempre vai ter alguma escola, alguma unidade da prefeitura próximo que dá para poder fazer o deslocamento. É só comparecer lá nesse dia, vai poder votar nos candidatos daquela regional. Ah, daquela regional. É importante frisar isso, né? Exato. São os candidatos da regional. A lista dos candidatos também está nesse endereço. Então, as pessoas têm feito, divulgado e procurado os votos. É interessante procurar conhecê-los, saber quem são, como é que é a atuação dessa pessoa, porque é muita responsabilidade, é muito sério a atuação dos conselheiros tutelares agora, depois de escolhidos. Essa votação é em cédula? Eletrônica? Eletrônica. Eletrônica. Votação eletrônica. Bom, e a gente tem aqui também, é bom lembrar quem está em casa, né? O que não vai ser aceito no dia, né? Quais os documentos, que às vezes as pessoas se confundem e acabam levando algum determinado documento e chega lá na hora e não consegue votar, né, Tiago? Exato, porque para identificação é necessário que seja um documento com foto. Então aqui está colocando exatamente que são necessários documentos válidos no território nacional, mas com foto. Então, como o CPF não tem foto, não adianta. Às vezes, carteira de motorista modelo sem foto, não adianta. Então, precisa dessa verificação, até para garantir esse processo da lisura e da confirmação de que a pessoa que está indo lá votar, é aquela quem está ali. E, a partir disso, por ser informatizado, a gente consegue garantir que a pessoa vai fazer um voto só, vai votar só ali na regional onde ela se cadastrou, e a gente consegue, inclusive, apurar isso de uma maneira mais rápida. Pois é, esse processo de apuração, como que funciona, quanto tempo demora? Então, agora com o processo informatizado, a gente espera que seja muito breve, né? Mas como tem todo um processo de acompanhamento, o Ministério Público acompanha, o Conselho da Criança, inclusive, que é quem coordena isso no município, e é interessante colocar isso, porque o Conselho é esse órgão onde tem entidades da sociedade civil que participam e tudo. Então, a gente precisa validar esse processo, mas a gente espera já na semana seguinte ter o resultado final. Uma semana. E os eleitos tomam posse, então, 1º de janeiro de 2020, é isso? 1º de janeiro de 2020, exato. Quem hoje ainda é conselheiro permanece até o final do ano
E aí haverá então a renovação, até mesmo a recondução de quem se eleger novamente. E muitas pessoas buscam informações, então, nesse período que você disse, que geralmente é um ano antes da eleição municipal, para se candidatarem, né? Para ser um conselheiro tutelar. Sim. As pessoas têm noção hoje da importância desse trabalho? A gente pode dizer isso? Pode sim. Eu acho que a gente, quando fez o curso, por exemplo, que foi uma das etapas, é um processo bem interessante, que nesse momento a gente tem mais acesso e conhecimento das pessoas. Então tem um processo de pessoas interessadas e exatamente também por isso, porque são pessoas que já têm uma atuação de pelo menos um tempo na área, assim, e da responsabilidade, da importância da atuação do Conselho Tutelar. A gente fez esse diálogo com eles nesse sentido, deles entenderem o que seria, como é que da responsabilização que é o processo. Então tem sim pessoas muito preocupadas e responsáveis nesse processo e que a gente confia que vai ser um bom processo de escolha e bons representantes aqui em Belo Horizonte. Bom, então, só lembrando quem está em casa, dia 6 de outubro. Exatamente. Domingo, né? 6 de outubro, um domingo, de 8 às 17. A lista das escolas está no site da Prefeitura. Lembrar de levar, né, documento de identificação com foto, comprovante de endereço, título de eleitor. Às vezes a pessoa não tem, o título de eleitor é sempre um documento mais difícil, né? Então é possível sim levar aquele título quando a pessoa tem a versão do aplicativo também, ou até mesmo o comprovante de votação onde tem todos os dados, porque aí ali o que a gente precisa é isso, porque para validar e para fazer o cadastro a gente precisa confirmar aqueles números, mas levando isso tranquilo. Nós estamos falando aqui de Belo Horizonte, mas em outras cidades brasileiras também a eleição acontece na mesma data, Thiago? Correto, é unificado no Brasil. Então, assim, é esperado que em todas as cidades do Brasil esteja acontecendo. Ok, dia 6 de outubro, então, só reforçando. Thiago, muito obrigada por vir aqui conversar conosco e passar essas informações sobre as eleições, né? Votação aí para Conselho Tutelar, que a votação ocorre no dia 6. E nosso programa está sempre com as portas abertas. Eu que agradeço, a Prefeitura agradece aqui a oportunidade. E lembrando a todas as pessoas da responsabilidade do voto, assim, se é muita responsabilidade a atuação do conselheiro, mas cada um de nós que vai lá, que vai votar e vai escolher seu representante, também traz consigo essa responsabilidade. Então, participem no dia 6, escolham seus representantes do Conselho Tutelar e lembrem-se dessa responsabilidade no dia. Acho que é muito importante para que a gente possa ter, sim, uma ótima atuação em Belo Horizonte. Muito obrigada e um ótimo dia para você, Thiago. Obrigado. E você aí de casa, continue conosco, viu? Vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco, para você que gosta de química, nós vamos falar dos 150 anos da tabela periódica daqui a pouquinho.